Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre organização escolar. Nosso assunto de hoje é Bases teóricas e políticas da gestão escolar. Os tópicos a serem abordados nessa aula: gestão educacional, gestão pedagógica, gestão participativa, gestão estratégica e gestão de pessoas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer e aplicar projetos pedagógicos, identificar e apoiar atividades escolares e extraescolares. Quando falamos de gestão escolar, nós vamos nos referir a uma análise da linha do tempo sobre diferentes teorias e bases e fundamentos que balizaram a política de gestão das escolas. É preciso que nós mergulhemos no passado e possamos entender um pouquinho mais sobre a tradição histórica das nossas escolas. A princípio, a educação era vista com um certo pedestal entre o aluno, o professor e principalmente a direção. Fato esse que veio ao longo do tempo sendo quebrado. Uma curiosidade, você sabia que durante a ditadura militar no Brasil, os diretores dentro do protocolo de cerimonial tinham mais importância do que até mesmo os vereadores locais? Pois é, haja a importância dele dentro daquela comunidade, dentro daquele espaço ao qual está inserido. Ao longo do tempo, esse diretor de escola e essa gestão de escola não foi perdendo o valor, mas ela foi se ampliando de maneira colaborativa, trabalhando agora junto com a sua comunidade, entendendo o papel e a função social que a escola desempenha, para complementar a sua missão dentro do processo de educação e formação desses alunos. Nós precisamos mergulhar e entender que essa tradição histórica, hoje, ela é substituída por um processo de gestão democrática e participativa, garantido nos princípios da Constituição Federal, desenvolvidos dentro da LDB e que precisam ocorrer na prática dentro do seu espaço e dentro da sua escola. A gestão democrática participativa pressupõe a ação e atuação colaborativa de todos os elementos desse espaço e dessa comunidade. O diretor de escola não deixa de ter protagonismo, não deixa de perder responsabilidades, mas ele partilha a consulta das suas decisões a esse coletivo. Afinal de contas, ele é um servidor dentro de um espaço, buscando garantir aquilo que a lei garante àquele indivíduo, àquele aluno. Essa gestão democrática e participativa, ela vai se consolidar através de órgãos, e instituições parceiras. Então você vai ter os conselhos de escola, você vai ter a APM, o Grêmio Estudantil, diversos órgãos que nós vamos aprofundar um pouquinho mais à frente. Falando de gestão ainda, é importante entender que essa gestão democrática e participativa, ela busca foco na organização, qualidade nos resultados, recursos financeiros e pedagógicos, foco na organização. Aquela instituição, seja ela pública, privada, de educação básica, técnica ou ainda de ensino superior, ela deve ter a primazia na organização do seu espaço, a qual cada espaço se destina, qual é a função de cada servidor dentro daquele ambiente, o que precisa para desenvolver bem o seu trabalho. Haja visto que o próximo passo é a qualidade dos resultados alcançados. Nós não estamos falando aqui de algo que pode ou não ser alcançado. Nós precisamos lembrar que a Constituição Federal garante o direito de aprendizagem. E mais do que isso, ela fala de qualidade na educação ofertada. Então é preciso buscar, através da organização, os recursos necessários para ofertar uma educação de qualidade, para alcançar resultados de qualidade. Para isso, é preciso ainda fazer uma boa gestão dos recursos financeiros que você dispõe. Quem vai te auxiliar em uma instituição pública serão as APMs, as Associações de Pais e Mestres. Em instituições filantrópicas ou até mesmo privadas, existem conselhos financeiros que vão auxiliar nessa tomada de decisões. É preciso ainda um olhar atento sobre os recursos pedagógicos dessa instituição. O
que ela se dispõe a fazer? Quais são suas missões? Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? E aonde ela vai se debruçar dentro de uma prática teórica, filosófica, na sua atuação pedagógica. Tudo isso define a gestão escolar, atualmente democrática e participativa, conforme a lei nos diz. Dentro dessa gestão escolar participativa e democrática, nós precisamos observar um ciclo de documentos que fazem a diferença na organização desse processo. Lembra que o item que nós conversamos agora era a avaliação, a atenção que se dava aos recursos pedagógicos, aonde que nós vamos conseguir conceber e olhar a estrutura pedagógica dessa escola através da proposta pedagógica. A proposta pedagógica, ela vai incorporar tudo aquilo que é função, tudo aquilo que é essência dessa escola. É o documento que é a pedra fundamental, digamos assim, de toda instituição. Ali repousa a sua base teórica, ali repousa a sua base filosófica, bem como os procedimentos internos e aquilo que é o objetivo a ser alcançado dentro daquela instituição. É preciso dizer a você ainda que essa proposta pedagógica, ela deve sempre estar à luz da LDB, da Constituição Federal, da Base Nacional Comum Curricular. Todos esses documentos nacionais devem ser expressados dentro dessa proposta pedagógica. Um outro ponto importante é a organização do trabalho pedagógico. Essa organização, ela não diz simplesmente sobre conteúdos, competências e habilidades. Ela diz sobre a estrutura da escola como um todo. Quais são as disciplinas, quais são os conteúdos, quais são as matérias, aquilo que precisa ser organizado. Veja bem, eu sei aonde aquele aluno se encontra, eu sei aonde eu preciso levá-lo, mas como percorrer este caminho? Isso é o que nós tratamos na organização de todo o trabalho pedagógico. Em complementação a tudo isso, nós vamos ter a definição de metas e resultados pedagógicos, aquilo que nós precisamos alcançar dentro de um intervalo de tempo e espaço. Normalmente, as escolas trabalham em organização de ciclos bimestrais ou trimestrais. Eu tenho uma meta maior a ser alcançada ao término daquele curso, ao término daquela etapa. Mas é preciso fazer avaliações periódicas para verificação desse resultado ao término. Nós temos aqui uma disciplina de organização escolar. Ela tem metas e objetivos que a cada aula nós vamos destrinchando e aprofundando com vocês. Estes que serão consolidados ao término do curso e da disciplina, ok? Vamos ainda observar a necessidade de formação em serviço. Nenhuma instituição de ensino pode conceber a educação sem a necessidade de uma formação contínua, seja essa dos seus professores, seja essa dos seus funcionários. A educação, ela acontece dentro do ambiente escolar de maneira direta, continuamente, desde a entrega da refeição da criança lá na cozinha até na entrada, onde ele vai fazer uso de regras sociais. E é importante a escola estar atenta a todo esse processo. E ela acontece de maneira indireta dentro do ambiente externo à escola. Vamos supor que dentro de sala de aula, a professora ou o professor tem trabalhado determinados conteúdos que versam de velocidade, de organização de tempo e espaço. Esses conteúdos podem ser consolidados, por exemplo, no percurso do caminho escolar, onde o transporte escolar leva as crianças de casa até a escola ou da escola até a sua casa. Outros assuntos, como de geografia, por exemplo, podem ser validados dentro desse percurso. É importante entender a educação de maneira ampla e todos os seus agentes precisam estar em constante processo de formação em serviço. Vamos ainda precisar discutir a organização do tempo e do espaço. Como eu disse para vocês, essa escola se organiza em bimestre e em trimestre, ou ainda um ciclo anual para verificação. A LDB dá diversas oportunidades para que cada sistema se organize dentro de aquilo que faça sentido, que seja lógico para a sua
comunidade. O tempo e espaço são fundamentais. Vamos pensar ainda na organização desse espaço. Eu estou preparando uma escola que vai atender crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. O mobiliário é diferente, o tempo de aprendizado é diferente, o tempo de assimilação dessa criança é diferente também. Tudo isso precisa ser observado e contemplado nesse documento que pensa a organização do tempo e espaço nessa escola. E esses documentos todos que nós estamos apresentando vão complementar aquilo que nós chamamos de PPP, né? Proposta Político-Pedagógica daquela escola, o documento norteador da escola. É preciso ainda ter a definição da missão dessa escola. Ainda que a legislação traga a responsabilidade com o aprendizado, qual é a missão dessa escola? Qual é a motivação maior de todos os agentes que ali se encontram, sejam eles da escola ou da comunidade escolar? Toda instituição precisa e tem o direito de ter uma missão própria de ser da sua existência. Para além da educação, eu estou educando, eu estou formando aquele aluno para quê? Qual é o aluno que eu desejo formar? Para que mundo? Para desenvolver quais ações ou atitudes? Tudo isso precisa ser pensado. Normalmente, isso é pensado nas assembleias gerais ou ainda reuniões pedagógicas dentro da escola. E é importante garantir a participação do responsável pelo transporte escolar, da pessoa que faz a recepção na escola, de inspetores, secretários de escola, todos os funcionários, para que haja uma sintonia e uma sinergia única para alcançar esse objetivo, essa meta dessa instituição. Por fim, mas não menos importante, nós retomamos aí a ideia da proposta pedagógica, que vai consolidar todas essas etapas, essas reflexões que foram desenvolvidas, formando a essência dessa escola. Esse documento, ele precisa ser elaborado por todo esse coletivo e ele deve ser revisitado a todo instante por todo o corpo pedagógico, funcional e administrativo dessa escola. Tenha isso em mente na sua prática profissional. É importante, dentro dessa perspectiva da gestão participativa, conhecer os órgãos e instituições que vão auxiliar a gestão dessa escola. Temos aí a Associação de Pais e Mestres, né, chamada de APM. Ela tem a função consultiva, deliberativa e fiscal. Ela vai aprovar as contas dessa instituição quando nós falamos de uma instituição pública de ensino. Essa instituição recebe recursos ou gera recursos através de arrecadação interna, né? O que vai ser feito com esse dinheiro deve ser aprovado por essa associação de pais e mestres, que vai ter aí a figura de um tesoureiro, que vai assinar os cheques, ter senha de cartão, fazer as movimentações bancárias, depois tudo isso, as notinhas fiscais, o que foi adquirido ou não, deve-se montar um processo de prestação de contas que vai ser ainda avaliado por um conselho fiscal, normalmente de mínimo de 3 pessoas, que vai verificar a legalidade desse processo e depois aprovado por todos os membros dessa associação. Isso garante transparência e isonomia e que a pessoa que está à frente da instituição está fazendo aquilo que a comunidade anseia e não aquilo que é desejo próprio e individual dela, pensando na escola para todos e com a participação de todos. Um outro órgão extremamente importante vai ser o Conselho de Escola. O Conselho de Escola tem uma função consultiva. Lembra que nós conversamos anteriormente? O MEC tem o Conselho Nacional de Educação. As secretarias estaduais de educação têm os conselhos nacionais de educação. As secretarias municipais de educação têm os conselhos municipais de educação. Dentro do ambiente da escola, nós temos ainda o conselho de escola, que vai ajudar a tocar aquele espaço. Esse conselho é formado pela gestão, pela equipe gestora, por funcionários, por professores, por alunos e por pais. Um ponto importante para você: quem homologa o calendário escolar?
A escola tem que estar lá os 200 dias, o que vai ter festa, o que não vai ter festa, quando começa, quando termina. Quem faz isso? Quem homologa? É o Conselho de Escola. A Secretaria de Educação, as Secretarias de Educação enviam o modelo, a escola adequa aquilo para a sua realidade e o Conselho de Escola tem a função de aprovar esse documento. Repare a importância desse Conselho de Escola na gestão participativa e democrática dessa instituição. Um outro órgão importante são o Grêmio Estudantil. Tá? Nós vamos ter aí o Grêmio Estudantil como um instrumento de participação dos alunos na gestão daquela comunidade, daquele espaço escolar. Tá? E eu digo comunidade porque o Grêmio não precisa se limitar aos muros da escola, ele pode desenvolver ações em sua comunidade. Vamos dar um exemplo de combate à dengue. O Grêmio pode se organizar, fazer uma campanha de conscientização com o seu bairro, por exemplo. O Grêmio ele pode ter fontes de arrecadação e recursos próprios, um dinheiro que ele vai buscar fazer melhorias para os alunos. Esse dinheiro precisa ser fiscalizado pela APM, mas ele foi arrecadado pelo Grêmio para uma determinada função. O Grêmio, ele ajuda dentro do processo educacional ao aluno a exercer o seu protagonismo, a aprender a arte do dialogar, do negociar, né? E tornar aquele ambiente parte. O aluno precisa pertencer àquele ambiente. Mesmo que você trabalhe em escolas de educação infantil ou ainda das séries iniciais, onde as crianças têm ali em torno de 6, 7, 8 anos de idade, a lei garante a eles o direito do Grêmio como uma instituição participativa, né? Um Grêmio Mirim que vai acontecer dentro daquela escola. Temos ainda os conselhos e a autogestão dessa instituição. Os conselhos são todos aqueles outros que são formados dentro desse ambiente escolar. Então eu posso ter um conselho de série ano, eu tenho lá um 7º ano que a escola não está conseguindo trabalhar com ele. Monta-se um conselho específico para fazer a gestão daquela turma. Nós podemos montar comissões especiais para festas, eventos ou enfrentamentos de determinadas situações. Durante a pandemia de 2020, algumas escolas montaram conselhos específicos para fazer o acompanhamento dessas atividades que eram de forma não presencial, para atender aquela comunidade. Tá? E é garantido na lei ainda que cada escola tenha o seu processo de autogestão. Cada escola tem um regimento escolar, tem o seu conselho, que é um órgão normatizador consultivo, tem a sua APM, todos esses órgãos auxiliares que garantem a ela o direito de uma autogestão. Por quê? Porque cada comunidade é uma, cada universo de alunos é um também. É importante ainda refletir e pensar sobre perspectiva e posição, pontos importantes na análise e tomada de decisão dessa comunidade. Posição é a habilidade do gestor e dos conselhos se posicionar corretamente para avaliar melhor cada uma das situações dentro do seu ambiente escolar. A posição nos garante uma imagem ampla daquela situação e nós precisamos nos aprofundar muitas vezes para recortes específicos. A determinada escola pode estar com um problema muito grande de evasão dos alunos. Os alunos estão deixando essa escola. Isso, o conselho, a equipe gestora vai se debruçar sobre isso. Então a gente faz um recorte, uma fotografia sobre evasão escolar. Porém, nós podemos aprofundar essa posição, essa visão sobre as coisas, trabalhando uma perspectiva. Perspectiva é olhar as coisas por um ângulo diferente, pegar um recorte específico. Esses alunos estão evadindo da escola por qual motivo? De repente, é uma dificuldade com o transporte público, de repente, a escola não está adequada para recebê-los. N situações podem estar acontecendo. É preciso a habilidade de fazer o exercício de se posicionar corretamente e a cada posição fazer o dimensionamento, né, de olhar aquilo por diversas perspectivas, achando um ângulo, né, mais favorável à compreensão dessa situação que está acontecendo dentro da escola. Isso eu usei o exemplo de aluno, mas é possível verificar para os funcionários, para os recursos financeiros. Nossa instituição arrecada tanto dinheiro, mas a gente não está conseguindo executar bem isso. O que está acontecendo? A nossa APM ela não está sendo ativa. Isso
Eu vou lá na perspectiva, por que ela não está ativa? Olha, a gente pode aprofundar um pouquinho melhor a formação, para que eles entendam qual é o papel deles dentro desse espaço. Você, ao exercer o seu trabalho, ao exercer a sua função, reflita constantemente sobre aquilo que pode ser melhorado, utilizando-se de posição e de perspectiva também. Um ponto importante é falar sobre gestão de pessoas. E aqui nós temos 3 palavrinhas-chave, 3 pontos que chamam a atenção e que no dia a dia você precisa refletir sobre eles. Dentro do seu quadro de funcionários, dentro da equipe que trabalha dentro dessa unidade, como que a gente pode lidar com as pessoas e motivá-las a querer fazer, poder fazer e saber fazer. Esses são pontos importantes que precisam ser refletidos. Qual é a motivação que aquela pessoa tem para fazer? E motivação ela não pode ser só financeira. Muitas vezes o funcionário, o servidor ou até mesmo o aluno precisa entender a função daquilo. Não existem pessoas desmotivadas, existem pessoas com motivações diferentes. Ainda, poder fazer. Essa pessoa pode fazer? Se ela pode fazer, como que ela vai desempenhar essa função? Será que ela está capacitada para isso? E aí nós entramos no outro, que é o saber fazer. Você, de repente, no exercício da sua liderança, é preciso motivar essa pessoa, é preciso verificar se ela tem condições de fazer e se ela não tiver, é preciso ensiná-la a fazer. Essas 3 palavrinhas, esses 3 pontos precisam ser muito bem trabalhados quando a gente fala de gestão de pessoas. Dentro desse ciclo como um todo, observe na sua instituição e observe na sua prática se existe a motivação desse funcionário. Observe se existe uma comunicação clara e objetiva daquilo que ela precisa fazer. Identifique as fragilidades e os pontos fortes do trabalho em equipe. Lembre-se, a escola é um espaço de ensaio para a vida e na vida nós vivemos em comunidade, então as pessoas precisam saber trabalhar em equipe dentro do ambiente escolar. É preciso ainda que haja competência e conhecimento. Lembra, nós conversamos nessa aula mesmo sobre a necessidade de formação contínua em serviço. Dedique tempo a aprimorar-se enquanto profissional e solicite à sua instituição, se funcionário for, ou se for gestor, oportunize momentos de aperfeiçoamento e formação contínua para que as pessoas possam desempenhar bem o seu papel nessa instituição. E, por fim, treinamento e desenvolvimento. Tá? Nós estamos num processo de evolução constante, aprendendo e aprofundando esse conhecimento cada vez mais. Tudo isso vai fazer a diferença na gestão dessa instituição e no seu trabalho, na sua prática como profissional. Para que você possa aprender um pouco mais, para que você possa evoluir nessa sua formação enquanto profissional da área, tenho aqui algumas dicas para você. Saiba mais, visite o site da Secretaria de Educação de Curitiba. Dica de leitura, O Mais Importante da Educação Importante. Pedro Demo, primeira edição, São Paulo, Atlas 2012. Dica de cinema, Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo 2012. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre organização escolar. Espero que tenham gostado e aproveitado. Não deixe de visitar nossas redes sociais e até a próxima.